Olá pessoal, estamos de volta na aula 2, onde nós vamos falar sobre a terminologia de custo. Bem, eu sou o professor Cláudio Sameiro, convido vocês a fazer a inscrição em nosso canal, curta esse vídeo, deixe seus comentários sobre dúvidas que você tiver sobre essa aula, inclusive sugestões de novos cursos para que nós possamos oferecer aqui no nosso canal, ok? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, para que eles possam também usufruir desta oportunidade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as terminologias de custos, tá? Antes da gente prosseguir na aula 3, onde nós vamos falar já de custos, né? Custeio por absorção, é necessário que a gente faça alguns combinados aqui, né? Entenda o sentido, né? O significado de algumas palavras utilizadas na nossa disciplina. Bem, a primeira palavra é gasto, né? O que é um gasto? É toda aquisição, compra ou contratação de bens e serviços mediante promessa de pagamento, desembolso financeiro ou troca por outros bens e direitos. Bem, aquisição, né, quando a empresa adquire matérias-primas, ela está realizando um gasto. Né? Quando ela está comprando alguma coisa, ela está realizando um gasto, né? Seja esse bem material ou imaterial. Tá? Então, a simples aquisição, compra ou contratação de bens e serviços representa um gasto realizado pela empresa. E ao realizar esse gasto, ela acaba se comprometendo de efetuar um pagamento, né, de fazer a liquidação desse gasto, seja à vista ou a prazo. Um gasto à vista é aquele gasto que a empresa faz, cujo pagamento, cuja liquidação é realizada, né, imediatamente ali no ato da transação. Então, inclusive esse termo à vista, né, etimologicamente falando, esse termo à vista diz respeito, né, a questão onde o comprador e o vendedor eles estão vendo, né, a transação se completar, ou seja, a entrega da mercadoria, do bem, né, em contraposição ao recebimento do dinheiro correspondente. Né? Então, a negociação está ocorrendo à vista de todos, ok? O gasto ele também pode ser realizado a prazo, ou seja, a empresa adquire o bem, mas combina com o vendedor um prazo para efetuar o pagamento. Né? Então, pode ser uma semana depois, por exemplo, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, parcelado em 10 prestações. Então, o gasto a prazo é quando a liquidação vai ocorrer numa data posterior àquela em que está ocorrendo a transação de compra e venda. Bem, investimentos, né, são as aquisições de bens e serviços realizados pela empresa cujos consumos se darão ao longo de períodos futuros. Então, o investimento é um tipo de gasto, né, que tem como finalidade, naquele momento, né, de sua ocorrência, de ser ativado, né? Então, os investimentos são gastos que são ativados, que de alguma forma são alocados, são contabilizados no ativo da empresa. Um exemplo de investimento é a compra de matérias-primas. A empresa ela não compra matéria-prima para ser usada imediatamente. A empresa ela compra uma grande quantidade de matéria-prima, né, de matérias-primas. Essas matérias-primas chegam na empresa por meio de um ou vários caminhões. Né? Essa matéria-prima ela passa a ser armazenada no estoque
E no estoque, essa matéria-prima aguarda a sua utilização. Enquanto que essa matéria-prima fica guardada no estoque, ela é considerada como um investimento realizado pela empresa. Ou seja, a empresa utiliza recursos que podem estar no caixa, né, na conta bancária, e investe em mercadorias que ficam guardadas no estoque. Bem, custos de produção. Né? O custo de produção representa o consumo de bens e serviços aplicados na produção de bens destinados à comercialização. Para fabricar um produto é necessário consumir, por exemplo, matérias-primas, mão de obra, energia, embalagem, entre outros insumos necessários. Então, toda vez que a empresa consome qualquer tipo de bem ou serviço e que seja necessário para produzir o bem, então o consumo desses bens e serviços são considerados como custos de produção. Então, o exemplo aí, como já foi dito, é a matéria-prima. Então, na fabricação, por exemplo, lá de um pão, né, de um pão de forma, né, uma matéria-prima importante nesse processo é a farinha de trigo. Então, quando há o consumo de farinha de trigo, né, no lote, né, de pães, essa matéria-prima é considerada como sendo custo de produção. Então, custo de produção é todo o consumo de bens e serviços necessários e aplicados para a fabricação do bem que será vendido posteriormente pela empresa. Bem, despesa. Despesa representa também, né, o consumo de bens e serviços, só que agora com uma outra finalidade, com finalidade de ser utilizado, né, na gestão do negócio. Ou seja, todo o consumo de bens e serviços que não são necessários para a produção, eles são considerados automaticamente como despesa, tá ok? As despesas não integram os custos de produção, pois não são aplicadas na produção. São exemplos de despesas os insumos consumidos na logística, por exemplo, na comercialização e na gestão do negócio. Então, todo gasto, né, e consumo que a empresa tem com o transporte, né, de levar a mercadoria vendida, ou melhor, levar o produto vendido até o cliente, é uma despesa. A comissão que os vendedores recebem, né, como incentivo para as vendas também é considerado, essas comissões são consideradas como despesa, né? E um exemplo de gestão do negócio em si é o salário ali, por exemplo, do pessoal que trabalha ali no prédio administrativo, né? O pessoal ali da contabilidade, o pessoal do contas a receber, pagar os insumos, né? De materiais de escritório. Então, tudo isso são considerados, tudo isso é considerado como sendo uma despesa. Bem, outra palavra importante que a gente precisa compreender bem é a perda. A perda ocorre quando se verifica o consumo anormal e involuntário de bens e serviços durante o processo, seja de produção ou na gestão do negócio, ou seja, dentro ou fora da produção. As perdas não possuem capacidade de gerar lucros para a empresa. Logo, quando bens e serviços perdem esta condição, devem ser contabilizados como perdas na apuração de resultado. Então, por exemplo, a empresa adquire mercadorias, guarda no estoque, né? E só que, não sei, essa matéria-prima, né, de alguma forma, ela perde ali, por alguma razão, perde a validade. Perdendo a validade, ela deixa de ser útil, né, para o processo de fabricação. Então, ela já está imprópria, né, para o processo produtivo. Nesse caso,
verifica-se a perda dessa matéria-prima. Logo, essa matéria-prima ela perde a sua capacidade de contribuir para a geração de lucro da empresa. Tá? Sendo assim, essa matéria-prima não poderá ser utilizada para fabricar um produto que será vendido mais tarde, tá ok? Então a perda ela é algo a ser evitado pela empresa, né? Então a sua verificação ela é anormal. Quando ela acontece, ela provavelmente aconteceu de forma anormal. Esse anormal tem a ver com o próprio negócio da empresa, né? Não é normal, por exemplo, a um supermercado, né? Que um bem seu, sei lá, uma garrafa de vinho, caia no chão e quebre. Isso não é normal, né? Não é para acontecer isso, né? E também é involuntário, né? Ninguém chega num belo dia lá no supermercado e fala, gente, olha, hoje é dia de quebrar uma garrafa aí de vinho, tá? Isso não pode acontecer. Então, mas quando acontece, sei lá, por algum acidente, essa garrafa de vinho ela deve ser contabilizada como perda no negócio. Bem, fica aqui uma ressalva, né? Porque agora vocês devem estar pensando, pô, mas durante o processo produtivo, normalmente, né, acontece de haver algumas perdas, né, alguns desperdícios, como por exemplo, sei lá, uma fábrica de batatas fritas, né? Essa batata, ela chega nessa indústria com casca, né? É uma batata normal. Então, faz parte do processo de produção descascar primeiro essa batata para depois fatiá-la, né? E depois fritá-la. Então, é um processo, né? Você descasca, corta as batatas, frita as batatas, né? E aí você já tem um produto pronto, né? Para colocar lá no saquinho, fecha e agora está em condições de ser vendido, de ser comercializado. Nesse caso, a casca da batata, né? Ela não corresponde essencialmente como uma perda, tá? Porque descascar a batata é normal ao processo de fabricação da batata frita, né? E é algo voluntário, a empresa quis descascar. Na verdade, ela precisa descascar a batata para que essa batata possa ser utilizada no processo de fabricação. Acontece que quando você, né, coleta todas essas cascas, esse montante, né, esse monte de cascas de batatas representa lá um peso, 1 quilo, né, representa um valor, né? Só que dentro da fabricação dessa batata frita já se considerou como custo da batata frita também a casca dessa batata, né? Então essa casca de batata ela não é uma perda, mas compõe o custo de produção da batata frita. Apenas a empresa teve que retirar a casca, né, e destinar, seja para o lixo, ou seja, revender como sucata, né, para uma outra indústria, né, que tem interesse em utilizar casca de batata, possivelmente para fabricar algum adubo orgânico, alguma coisa assim, tá ok? Bem, aí nós temos um diagrama, né, que tenta resumir, né, e explicar melhor a diferença entre custo de produção e despesa, né? Então, aqui nós temos uma figura que representa uma linha de produção, né? Que pode ser aqui a produção de refrigerante. Na produção desses refrigerantes são consumidos diversos custos, né, de produção, evidentemente. Por exemplo, se isso aqui é um refrigerante, né, é uma Coca-Cola, então para fabricar esta Coca-Cola é necessário, né, consumir água, por exemplo,
Então, água é um custo de produção. É necessário consumir o xarope, que é um custo de produção. É necessário consumir a própria embalagem PET para condicionar o produto, a tampinha, o rótulo, o gás, né? A essência, né, do produto. Então, isso é exemplo de materiais, né? Mas além desses materiais, são necessários a própria utilização da máquina, então há uma depreciação dessa máquina que vai ser alocada como custo desse produto, a própria energia elétrica consumida por essa máquina também vai ser considerada como custo de produção. Então, tudo que for necessário consumir, né, ser consumido para fabricar este refrigerante, será considerado como custo de produção. Após esse produto estar acabado, ou seja, ele está pronto para ser vendido, ele sai da linha de produção, é encaminhado para o estoque, onde vai aguardar a sua venda, tá ok? Bem, todos os gastos e consumos que forem realizados, né, todo o consumo de bens e serviços que for realizado fora da linha de produção ou que não seja para produzir, serão considerados como despesa do negócio. Então, como por exemplo, a armazenagem, né, todos os consumos, né, de bens e serviços necessários para desenvolver, né, as atividades aqui de logística, né, seja o armazenamento, seja o transporte, né, a entrega desses bens vendidos, como também, né, as despesas dos departamentos de contas a pagar, receber, tesouraria e etc. Né? Então, esta é a diferença entre custo de produção e despesa. Tá? Fora disso aqui estão as perdas. Né? A perda ela não entra no custo de produção nem como despesa. A perda, na verdade, é perda justamente porque não teve utilidade nem na produção e nem como despesa do negócio. Bem, agora sim nós vamos para a nossa primeira questão, né, que está sendo proposta aqui. Eu vou dar um prazo, né, para você analisar, para você ler a questão, né, fazer a interpretação e marcar qual é a opção correta, tá ok? Eu sugiro nesse momento que você pause, né, esse vídeo, faça a questão, depois de você retorne para saber a resposta, tá bom? Bem, a questão número 1 pede para analisar as afirmativas abaixo, né? Tem a afirmativa 1, 2 e 3. O gasto é toda aquisição, compra ou contratação de bens e serviços mediante promessa de pagamento, desembolso financeiro ou troca por outros bens e direitos. 2. Custo de produção refere-se ao consumo de bens e serviços na produção de novos bens destinados à comercialização. A perda ocorre quando há um consumo normal e voluntário, né, de bens e serviços durante o processo de produção ou na gestão. É correto apenas o que se afirma em. Então você vai marcar a letra A, B, C, D ou E, tá ok? Bem, retornamos à questão número 1 com gabarito, né? Então, se você marcou a letra C, você acertou esta questão, né? Por que a letra C? Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A afirmativa 3 está incorreta, porque a perda ocorre quando há um consumo anormal e involuntário de bens e serviços, né, durante o processo de produção ou na gestão do negócio. Bem, vamos agora à questão número 2.
né, nós temos a proposta aqui, né? A gente trouxe um quadro, tá? Aqui na primeira coluna existem diversos acontecimentos, né? Alguns fatos que ocorreram na empresa, são 6. E aqui a proposta é que você marque nas outras colunas, onde nós temos gasto, custo de produção, despesa, investimento, desembolso e perda, né? Marque para cada evento aqui ocorrido uma ou várias situações, tá ok? Então, por exemplo, o setor de compras adquire matéria-prima com pagamento à vista. Então, isso que ocorreu é um gasto? Se você acha que é um gasto, então você marca um X aqui. Isso que aconteceu é um custo de produção? Se você acha, então marca um X. É uma despesa? Se você acha, marca um X. Se você não acha, deixa em branco. Então, se você acha que ocorreu um investimento, você marca um X. Se houve um desembolso nesse momento aqui, então você marca um X. Ou se não é nada disso, né, ou, sei lá, só ocorreu apenas uma perda, então você marca um X aqui na perda. E isso você vai fazer com todas as 6 situações aqui propostas, tá ok? Então, sugiro que você pause o vídeo nesse momento e aí depois a gente retorna com as respostas. Bem, estamos retornando, né, com o gabarito. O número 1, né, o item 1, o setor de compras adquire, né, matéria-prima com pagamento à vista. Então, o que aconteceu aqui? O fato de ter adquirido é a realização de um gasto, tá ok? E o fato dessa matéria-prima ter ido, né, diretamente para o estoque, ocorreu um investimento. E também ocorreu um desembolso, né, pela informação de que esta matéria-prima foi paga à vista. Então, nesse momento, também ocorreu um desembolso. No item 2, a linha de produção requisita a matéria-prima ao almoxarifado para uso na produção, né, para o uso na produção. Então, nesse momento, não houve a compra, porque a compra já foi realizada, né, anteriormente, já havia sido realizada anteriormente. Nesse momento está havendo apenas o consumo dessa matéria-prima na fabricação. Então, esta matéria-prima está deixando de ser um investimento para se tornar, né, custo de produção. No item 3, nós temos um consumo de energia elétrica na produção a ser pago no mês seguinte. Então, novamente, há a realização de um gasto com o concomitante consumo dessa energia elétrica. E o consumo dessa energia elétrica está ocorrendo na produção. Então, ao mesmo tempo, é um gasto, porque, né, a fábrica ela está consumindo diretamente da rede da Light, né, adquirindo diretamente da rede da Light e consumindo na sua produção. Não vamos marcar desembolso, porque não houve o pagamento imediato. O pagamento aqui, no caso, será a prazo. Item 4. Parte da matéria-prima foi descartada durante o processo normal de fabricação, como foi o exemplo da nossa batata, né, da casca da nossa batata. Então, nesse caso, não houve a compra agora da batata, simplesmente a linha de produção requisitou essa matéria-prima, né, por exemplo, né, e consumiu na produção. Então, essa casca de batata, evidentemente que não vai entrar lá no pacotinho, né, da batata frita, mas o valor da casca é um componente de custo do saco de batata frita, tá ok? Porque aconteceu de forma normal.
Bem, o item 5, deterioração de matéria-prima em razão de greve de operários. Bem, acontece que a matéria-prima estava lá no estoque, né? Era um investimento. Infelizmente, a matéria-prima passou do prazo, ela tinha data de validade, né? Se deteriorou, né? Estragou, e agora ela não pode mais ser usada no processo de fabricação. Tá ok? Então, houve uma perda. Bem, o item 6, há uma contratação de serviço de transporte para entrega dos produtos aos clientes com um pagamento a prazo. Então, nesse caso, a empresa fez a contratação do serviço de transporte, né? Realizou a entrega dos seus produtos aos clientes, né? Dos produtos vendidos, e o pagamento vai se dar em um prazo determinado. Então, aqui a gente está vendo, né, a ocorrência de um gasto pela contratação e pelo consumo no transporte, então será também uma despesa. Bem, vamos agora para a questão número 3. Uma empresa apresentou os seguintes gastos abaixo. Então aqui tem energia elétrica utilizada, né, pelas máquinas industriais, sem o controle de consumo por linha de produção, no valor de R$ 1.000. Matérias-primas utilizadas na produção, 5.000. Depreciação das instalações fabris, 2.000. Mão de obra dos operários das linhas de produção, 6.000. Salários do pessoal administrativo, 3.000. Limpeza e conservação do ambiente da linha de produção, 500. Comissão paga, né? Comissões pagas aos vendedores, 7.000. E energia elétrica consumida no edifício administrativo, R$ 8.000. Determine o montante de despesas e também dos custos de produção. Então aqui no caso você vai ter que classificar cada um desses itens aqui como sendo despesa ou custo de produção, soma cada um deles para a gente determinar o montante das despesas e também dos custos de produção. Bem, você vai dar uma pausa nesse vídeo, nesse momento, você tenta responder, que a gente retorna a seguir com o gabarito dessa questão. Bem, então o gabarito dessa questão vai ficar assim, né? Então, o que são despesas aqui? As despesas são salário do pessoal administrativo, ou melhor, vamos classificar primeiro, né? Energia elétrica consumida nas máquinas da indústria, né? As máquinas industriais é custo. Então, R$ 1.000 soma aqui embaixo, como custo de produção. Matéria-prima é custo de produção. A depreciação das instalações fabris, 2.000, é custo de produção. A mão de obra dos operários na linha de produção, 6.000, é custo de produção. O salário do pessoal administrativo é uma despesa. Limpeza e conservação do ambiente da linha de produção é um custo necessário para a produção. Comissões pagas aos vendedores, 7.000, então isso aqui é uma despesa. E energia elétrica consumida no edifício administrativo, então 8.000 também é uma despesa. Então a despesa foi 3.000, mais 7 mais 8, totalizando 18.000. Os custos de produção, 1.000, mais 5, mais 2, mais 6, mais 500, dá um total de R$ 14.500. Passamos agora para a questão número 4. Os funcionários de uma fábrica resolveram entrar em greve por melhores salários e condições de trabalho. Em decorrência desse fato, parte das matérias-primas estocadas estragaram. Sendo assim, o contador da empresa contabilizou estes materiais como custo de produção do período. Bem, aqui semelhante a uma questão que a gente fez anteriormente,
Mas aqui a gente quer saber o seguinte: com base na situação, responda: o contador tomou a decisão correta? Considerando que foi estudado, você faria diferente, né? Então aqui você precisa dizer a base, né, a justificativa para a decisão. Se ele agiu corretamente, por quê? Né? Se ele deveria ter tomado uma outra atitude, então você também vai dizer por quê, tá ok? A resposta, então, é: o contador deveria ter contabilizado a matéria-prima como perda, pois perdeu a capacidade de contribuir para a obtenção de lucros futuros da empresa. Bem, questão número 5 caiu em um concurso público, né, da Liquigás, de 2013, para ciências contábeis. Na terminologia contábil, em custos industriais, ou seja, contabilidade de custos, a expressão os bens e serviços consumidos para a obtenção de receitas é utilizada para definir um ou uma. Bem, resposta, letra C. É uma despesa, tá? Então, uma despesa, ela é necessária para a obtenção de receitas, tá ok? Bem, vamos à questão número 6. Caiu no exame de suficiência, né, do Conselho Federal de Contabilidade, 2011. Uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção, relativo ao mês de dezembro de 2009. Então, em janeiro de 2010, ela pagou, né, o aluguel de dezembro de 2009. O lançamento corresponde ao pagamento do aluguel, né, o lançamento correspondente ao pagamento do aluguel provocará letra A, B, C ou D. Letra A, um aumento das despesas e uma redução de igual valor no ativo. Um aumento nos custos e uma redução de igual valor no ativo. Uma redução no ativo e uma redução no passivo. Uma redução no ativo e uma redução no patrimônio líquido. E aí, o que vocês acham que é a resposta correta? Bem, a resposta correta é a letra C. Uma redução no ativo e uma redução de igual valor no passivo. Bem, por que disso? Aqui é regime de caixa, né? Então, o que acontece? A empresa ela já havia feito a contabilização do aluguel, né, em dezembro de 2009, como custo de produção. Então, em dezembro de 2009, né, o aluguel do galpão, que era destinado à produção, foi contabilizado como custo de produção. Como o aluguel não foi pago dentro de dezembro, foi constituída uma provisão para pagamento do aluguel. Então, aluguel a pagar. O que está ocorrendo aqui em janeiro é apenas o pagamento. Então, em janeiro de 2010, está ocorrendo a redução no ativo, ou seja, está o saldo de caixa ou de bancos está sendo reduzido, para a redução, né, correspondente do passivo, que é aluguel a pagar. Então, nesse sentido, há uma redução do ativo e também uma redução do passivo. Bem, ok, pessoal? Bem, então vamos aqui à questão número 7, que também caiu no exame de suficiência de 2012. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Bem, aqui nós temos como número 1, né, o item número 1, bem, né, ou serviço consumido com o objetivo de obter receita.
2, gasto ativado. 3, pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço. E 4, bens ou serviços empregados na produção. Bem, a ideia agora é relacionar esses números com a segunda coluna, ok? E aí, de acordo com a sequência que vai dar aqui, você marca a opção correta. Voltamos aqui com a resposta. Opção correta, letra B. Então, a sequência é 4, 3, 1 e 2. Ou seja, o custo é um bem ou serviço empregado na produção. O desembolso é o pagamento referente à aquisição de bens e serviços. A despesa é um bem ou serviço consumido com o objetivo de obter receita. E o investimento é um gasto que foi ativado. Tá ok, gente? Bem, obrigado pela audiência de vocês. Estamos encerrando nesse momento esta videoaula. A gente vai se ver na aula número 3, onde nós vamos já fazer alguns cálculos referentes ao custeio por absorção. Bem, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, dar uma curtida no vídeo, deixar seu comentário e, principalmente, fazer a inscrição e clicar no sininho para você receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo aqui no canal.